Vamos então prosseguir com a nossa aula. Eu iria cantar o Salmo 146, mas eu vou deixar para outra oportunidade, já que eu acabei perdendo bastante tempo, para organizar aqui as coisas, mas vamos partir então para a nossa aula. Finalmente terminamos nossas aulas sobre a Trindade. Espero que tenha sido também edificante para os irmãos. Quem não acompanhou, por favor, eu depois pego só o áudio dessa mensagem, separo somente a parte da aula e posto no canal da Igreja Reformada Defesa da Fé. Então, se quiser acompanhar, pode aparecer por lá para aprender um pouco mais e refletir um pouco mais sobre esse assunto, sobre a Trindade, Eu quero, então, ler o artigo 12 da Confissão Belga. Essa vai ser a nossa aula de hoje, artigo 12 da Confissão Belga, que fala justamente sobre a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. A criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. Que diz bem assim: cremos que o Pai, por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprouve, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, bem como sua tarefa específica e função para servirem ao seu Criador. Cremos que ele também continua a sustentá-las e governá-las segundo a sua providência eterna e pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Ele também criou os anjos bons, para serem seus mensageiros e servirem aos seus eleitos. Porém, da posição exaltada em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. E como assassinos esperam com todas as forças uma oportunidade para arruinarem a igreja e a todos os seus membros, e para tudo destruírem com os seus artifícios malignos. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Assim, abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos, e também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos, e que não se corromperam, sendo malignos pela sua própria natureza. Então, veja, irmãos, esse é o artigo 12 da Confissão Belga, nossa confissão, E nós vamos refletir justamente sobre o assunto dessa confissão, certo? Eu quero começar então só frisando o assunto do artigo 12, então. O Pai, que quando Ele mesmo o quis, criou do nada tudo que existe. Estamos pensando sobre os assuntos então, Ele criou falando, portanto, criou tudo por seu verbo. Podemos dizer também por seu Filho, porque o verbo é o Filho de Deus. A cada criatura ele deu sua própria natureza e forma, e sua própria função para servir ao seu Criador. Deus também ainda sustenta tudo de maneira cuidadosa por seu poder infinito. Isto ele faz em favor do homem, mas o objetivo é que o homem o sirva, Deus também criou bons os anjos. Eles deviam ser mensageiros dele para servirem aos eleitos de Deus. Alguns dos anjos perderam sua posição excelente e definitivamente pereceram. Os outros, pela graça de Deus, perseveraram na sua posição do início. Os demônios, ou anjos caídos, são tão corrompidos que são inimigos de Deus e, por isso, de todo o bem também. Como assassinos com toda a sua força, estão à espreita da igreja e de cada um dos seus membros. E o objetivo deles, desses anjos caídos, é destruir tudo. Por isso, por causa de sua própria malícia, estão condenados à maldição eterna e aguardam a cada dia os seus tormentos terríveis. E a confissão também, nesse sentido, declara que rejeita, e essa é a nossa confissão reformada, rejeita o erro dos saduceus que não acreditavam em espíritos ou em anjos, E também os erros, as heresias dos maniqueus, ou maniqueístas, que dizem que os demônios sempre foram maus,
e não se tornaram maus. Eles têm existência própria, não é? Está tudo em sua própria natureza nesse sentido. Então vamos pensar, para desenvolver o assunto do artigo 12, de que maneira a criação se realizou, já que este é o assunto. A criação de todas as coisas, e especialmente a dos anjos. Não é? Deus criou do nada tudo que existe. Essa expressão, né, que vem do latim ex nihilo, né? Ex nihilo, né? Que significa do nada, certo? Ele criou do nada tudo que existe. Sobre esta verdade não houve divergência, por exemplo, com os católicos romanos, quando a confissão belga foi composta, foi organizada. Não houve nenhuma divergência com relação a isso. Mais tarde, principalmente no século XIX, o assunto deste artigo ficou mais polêmico, não é? E nós podemos reconhecer isso porque nós percebemos que o mundo foi avançando de uma maneira estranha e cada vez mais se apartando dos princípios bíblicos, não é? Nós sabemos muito bem que a ciência boa, a ciência verdadeira, a ciência de verdade, ela na verdade é o estudo da natureza de Deus, não é? Então, quando eu digo natureza de Deus, não estou falando de teologia, estou dizendo estudo da natureza que Deus criou, não é? E o objetivo é, conhecendo mais a natureza, entendendo como ela funciona, dar glória ao Criador. Mas a ciência, não é? Esse método para podermos compreender de maneira mais técnica as coisas, foi corrompido pelos homens também. E, portanto, os homens começaram a usar essa bênção que é a ciência, não para glorificar a Deus, mas para glorificarem a si mesmos. E então, teorias começaram a surgir. No século XIX, então, nós temos justamente o surgimento de várias teorias, como, por exemplo, as teorias da evolução, não é? Muitos conhecem, por exemplo, já ouviram falar sobre o darwinismo, isso é muito comum, inclusive nos livros de escola. Eu mesmo me lembro quando ainda estava na escola, por algumas vezes eu até debati com professores, porque eu fui criado como um cristão e, portanto, eu aprendi que Deus é o Criador, não é? Mas nos livros você tinha oficialmente o assunto do darwinismo, não é? A evolução darwinista como sendo a verdade absoluta, como sendo de fato algo provado, não é? E isso é um pouco estranho, porque na verdade, se você vai confiar que o darwinismo ou as teorias no geral da evolução são verdade, você precisa crer nisso. Você tem que ter fé nessas coisas, porque não tem como você provar nada. É muita especulação e muita ficção, é o que acontece. Então isso não tem sentido algum, não é? Aqueles que vão abraçar essas teorias precisam, não é, serem bem religiosos, porque precisam realmente agarrar isso com sua fé, com suas crenças, não é? E isso realmente é complicado. Então, até então, antes do século XIX, antes desse desenvolvimento, não é, e essa revolução na humanidade, ninguém divergia sobre a verdade de que Deus criou do nada tudo que existe, não é? Deus criou do nada tudo que existe. Ninguém estava preocupado em debater isso porque todo mundo cria nessa verdade. Mas a partir dessas teorias, a doutrina sobre isso começou a ficar em xeque, né? Foi colocada em xeque por muitas pessoas. E então o artigo da nossa confissão também tornou-se um assunto polêmico. Porque nós confessamos que Deus criou do nada tudo que existe. Criou do nada tudo que existe. Muitos cristãos, então, baseando suas ideias também na ciência, isso é um perigo muito grande. Já falamos sobre, por exemplo, acho que na última pregação, eu toquei no assunto do liberalismo teológico, de pessoas que, por exemplo, negam a ressurreição de Cristo literal, como um evento histórico. E por que fazem isso? Porque eles querem submeter as Escrituras Sagradas, a qual nós temos como palavra de Deus, inerrante e infalível, eles querem submeter a Escritura Sagrada, não é, à metodologia científica. Basicamente, então, tornando o homem à medida de todas as coisas. Não é? Então, basicamente, isso também veio e atingiu essa doutrina, a verdade que a Bíblia ensina, de que Deus criou do nada tudo que existe. Não é? E alguns irmãos, alguns cristãos, se submetendo à metodologia científica, não é? E abraçando a ideia da evolução, quiseram fazer um tipo de simbiose, um mix entre ciência evolucionista e cristianismo, ou criacionismo. E tentaram, então, criar várias teorias sobre uma criação que não foi feita do nada, alguma matéria pré-existente foi usada, não é? Ou então também pensar em uma criação que não é em 7 dias, que não foi em 7 dias literais de 24 horas, mas na verdade, uma criação que foi criada, na verdade, em várias eras, não é? Com milhares, com bilhões de anos, para que isso se conecte de alguma maneira e se adapte à ciência evolucionista, não é? Esse tipo de coisa, então, é ruim, ofende a verdade do Evangelho, porque se nós somos cristãos, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé infalível, é a verdade do Senhor, não é? Então, isso depende de fé.
Nós não temos que submeter a Escritura à ciência, isso não existe. Ciência cuida do campo científico que é natural. Não é? Então, o dever dos cientistas é estudar a natureza, é entender como a natureza funciona, é procurar, nesse sentido, usufruir de todas essas bênçãos da criação naturais, não é? Para que, então, o próprio homem seja beneficiado, ele possa aproveitar esses benefícios, não é? E não ficar tentando usar a sua metodologia para atacar a religião, não é? E, nesse sentido, o foco científico sempre foi o cristianismo, atacar a palavra de Deus, tentando matar Deus na mente das pessoas. É isso que os darwinistas pensaram durante muito tempo. É claro que cada vez fica mais difícil para eles sustentar essas suas teorias, porque, digamos assim, século XIX você não tinha um avanço físico grande, então a metodologia usada para poder investigar a natureza e então daí se criar uma teoria da evolução, ela é fraca, né? Simplesmente limitada demais. Então a ciência que está muito mais avançada, com capacidade de ampliação, não é, da natureza, para enxergar melhor, por causa da física, não é, tem tornado cada vez mais difícil sustentar teorias assim, né? Que na verdade não tem o menor sentido, essa é a grande realidade, certo? E isso é importante para compreendermos. E muitos então podem pensar simplesmente que a afirmação da nossa confissão, que é bíblica, de que Deus criou do nada tudo que existe, não é compatível com a realidade que se aceita na ciência, certo? Continuando aqui então, irmãos. A Bíblia não diz, isso é importante, literalmente que Deus criou do nada tudo que existe. A Escritura não diz. É como você pensa na Trindade, por exemplo. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas a doutrina está ali, certo? Então, a Bíblia não diz literalmente que Deus criou do nada tudo que existe. Porém, objetivamente, não há dúvida sobre este ponto, porque a Escritura é clara em nos ensinar por seus princípios que foi isso que aconteceu, não é? Pois, como nós lemos no Salmos 33 e verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É o que o Salmo 33 nos ensina, verso 9. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Não é o que nós vemos no relato de Gênesis? Deus disse, haja luz, não é? Ele foi ordenando por sua palavra e tudo passou a existir. E isso, então, obviamente, é do nada, não é? É até estranho que alguém queira admitir qualquer matéria pré-existente. Isso é estranho, porque isso é uma contradição muito grande com a nossa fé. Se alguém é cristão e abraça a ideia, não é, dessa simbiose entre evolucionismo e criacionismo, o cristianismo, não é, eu digo isso não pensando nos cientistas, mas nos cristãos mesmo, para tentar de alguma maneira alinhar a fé com a ciência, isso não é necessário, nem em contradição a fé e a ciência estão, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Estão querendo um invadir a esfera do outro, não existe isso, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Se alguém tenta fazer isso então, fazer essa união, acaba contradizendo a fé, não é? Porque nós sabemos pela Escritura que Deus é eterno. E nada existe nesse sentido a parte dele, ok? Tudo que existe, existe porque Deus criou. A criação é dele, certo? A criação é dele. E nós aprendemos isso pela própria Escritura. O que João nos ensina? O Evangelho de João, não é? Quando fala sobre o verbo de Deus. Que sem ele, nada do que foi feito se fez. Entende? Se eu admito, então, uma criação, uma matéria pré-existente, eu estou dizendo que essa matéria é eterna. Entende? Estou dizendo que essa matéria é eterna, não é? E isso não tem o menor sentido. Isso é a criação de um outro Deus, né? Essa é a grande realidade, não é? Você está criando, o homem criando uma divindade, né? Como o paganismo costuma fazer. Então a Bíblia não fala disso literalmente, mas é o que está declarado. Nós podemos ver isso também no Salmo 148, verso 5, Isaías 48, verso 13, e principalmente, é claro, no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 3, verso 6, verso 9, verso 11, 14 e 20. À luz desses textos, então, o verbo, não é, criar de Gênesis 1 realmente tem o sentido de fazer do nada. Entende? Então a nossa conclusão, ela não é uma conclusão cega. Nós podemos observar que todos os textos que falam da criação, não é, trazem justamente a ideia clara de que Deus criou do nada tudo que existe. Ainda que não seja declarada essa expressão, criou do nada tudo que existe, esses textos nos ensinam exatamente isso, não é? É justamente isso aí. E, na verdade, o verbo criar aqui é referente somente a Deus. Ele é o Criador, não é?
Então isso é importante para compreendermos, irmãos. Outra questão importante para entendermos aqui também é: por que a criação se realizou? Por quem a criação? Por quem a criação se realizou? O Pai criou tudo por seu verbo, quer dizer, por seu Filho. Então o verbo é o Filho de Deus. O artigo 12 claramente diz que o verbo é aquele verbo pelo qual Deus criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas. Todas as criaturas. Não é? Ou seja, trata-se de todas as ordens de criação que encontramos em Gênesis 1. Ordens como haja luz e etc. Poderíamos pensar que essas palavras e ordens já desapareceram, não é? E que a então voz de Deus, a voz criativa de Deus, já morreu, como acontece com as nossas próprias palavras. Mas as nossas palavras, não são as palavras de Deus. Nossa palavra não é a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem poder verdadeiro. Nós não podemos criar nada com a nossa palavra. Mas o Senhor falou e as coisas passaram a existir. Percebe? O Senhor falou. Não é? Mas confessa-se neste artigo, o artigo 12, com base na Escritura, que todas essas palavras de Deus são o verbo, não é? São o eterno verbo de Deus. Este verbo jamais perde poder e continua valendo e existindo. Isso é importante para nós. É o verbo divino, ou seja, o verbo é Deus, como nós aprendemos na própria Escritura. Por isso este artigo diz que Deus fez o mundo por seu verbo, quer dizer, por seu Filho. Há uma forte relação entre o falar de Deus na criação e o Filho dele, e o Filho de Deus, não é? Tão forte que a igreja confessa, aquele verbo é o Filho dele, é o Filho de Deus. Isso significa, o Filho executou esse verbo e ainda o executa. Porque sustenta, e isso é importante, né? O verbo de Deus não parou de agir. Porque veja, Jesus Cristo não parou de agir. Porque o texto de Hebreus capítulo 1, verso 13, nós aprendemos de maneira bastante clara, quando o Senhor diz, não é? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu quero até ler esse texto, de Hebreus capítulo 1, que diz bem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, não é? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, ele está dizendo mais uma vez, por meio do Filho, Deus fez o universo. Não é? Aquilo que nós lemos em João 1, Evangelho de João capítulo 1. O verbo que estava com Deus, o verbo que é Deus, não é? E que criou todas as coisas. E ele fala, ele, esse verbo que é o Filho, versículo 3, não é? É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não é? Ou seja, claramente fala do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus, não é? Por meio de quem, na verdade, todas as coisas foram criadas. Então o Filho se identifica para sempre com esse verbo. Né? Isso é a verdade que o Evangelho nos ensina. Certo? Isso é realmente muito importante para nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida depende dele, a existência depende dele, em tudo aquilo que foi criado. Não é? É por isso que João diz que no princípio, quando tudo foi criado, céus e terra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é realmente muito importante para nós. Pensemos também sobre quando e por que a criação se realizou. Isso é um assunto importante também, né? Quando e por que a criação se realizou? O Pai criou tudo quando bem lhe aprouve criar. Algumas pessoas que querem fazer perguntas estranhas para causar confusão, não é? Perguntas sem sentidos que não têm um fundamento pastoral de edificação cristã, para darem uma de inteligentes, ficam perguntando às vezes, não é? Perguntas como, por exemplo, quem é Deus, quem criou Deus, ou então perguntas que não têm sentido. Né? Estamos falando de Deus, falando sobre um ser que é eterno, né? Que é autossuficiente, que não depende de nada, ele simplesmente é. Mas fazem perguntas do tipo, quando Deus criou as coisas? Por que não criou antes ou depois? Não é? Perguntas que também não têm sentido.
Não é? Nos escritos de Agostinho, nós podemos encontrar, por exemplo, Agostinho citando uma situação, né, que ele já tinha ouvido, uma história que ele tinha ouvido, sobre alguém zombador que perguntou o que Deus fazia antes de fazer o mundo. E recebeu a resposta, não é? Ele criou o inferno para pessoas curiosas. Né? Então, Agostinho usou essa pequena historinha, vamos dizer assim, essa pequena fala, com algum fundo de ironia, e até um pouco engraçado, na verdade, pela resposta irônica, não é? De que para esses que estão fazendo perguntas que não têm cabimento, não é que não podem ser feitas, mas não tem nenhum propósito de conhecimento. Quem pergunta isso não está querendo saber nada sobre Deus, né? Está querendo zombar. Essa é a realidade. Então essa foi a resposta dada. Né? Este artigo também responde às perguntas como: por que Deus fez o mundo? Por que Ele o fez do jeito que o fez, da maneira que o fez? Por que não fez mais de um mundo? Não é? Por que não criou, então, outros lugares? Eu sei que existe um anseio aí de algumas pessoas, eu sei que até cristãos acabam acreditando nisso, não é? O anseio de alguns cientistas, não a ciência como um todo, mas muitas pessoas ficam nessa viagem, né? Tipo Star Trek, não é? Jornada das Estrelas, de procurar civilizações inteligentes em outro planeta, certo? Todo o foco da Escritura é aqui, não é? O Criador criou todas as coisas. Todas as coisas. Cada estrelinha, Ele deu nome nesse universo. Ele criou o universo. Entende? E de tudo isso, o que nós podemos ver é que esse Criador, ao revelar sua palavra, ao revelar seu caráter, seus atributos, ele só fala especificamente do nosso mundo. Sempre é esse mundo espiritual e o nosso mundo. Não há nada nesse sentido, não é, fora daqui. Por isso essa ideia alienígena que alguns cientistas e algumas pessoas buscam e creem, não faz o menor sentido dentro da cosmovisão cristã, dentro da Bíblia. Não tem sentido isso aí, não tem propósito algum. Entende? O mundo que foi criado foi esse aqui, que tinha contato com Deus é esse aqui, não tem outro, não é? Só tem narrativa do relacionamento de Deus com Adão, com a humanidade. É o homem que cai, Deus salva esse mundo, não é outro. Então todo o foco, não é, do contato do Criador com a criação é com este mundo. Entende? Não tem sentido, então, ficar procurando esse tipo de coisa. Isso é ficção da braba, não é? Ficção da braba. É engraçado como essas pessoas que pensam, né, dessa forma ficam, às vezes, até zombando, né, da fé, zombando dos cristãos, não é? Sendo que o que eles estão fazendo, buscando essas coisas, é uma coisa absurda, na verdade. Não tem sentido isso. Não tem sentido. É? Então, a pergunta do porquê ele fez o mundo, porquê ele fez o mundo do jeito que fez, não é? Na verdade, nós encontramos na própria Escritura. Por que ele fez? Por que Deus criou o mundo? Por que ele criou tudo que existe? Por que ele fez tudo isso? E por que ele fez do jeito que ele fez? A resposta nós temos na Bíblia. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nós vemos bem assim, quando o Senhor está sendo honrado, exaltado no céu. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Como cristãos, ao ouvirmos a palavra de Deus assim, o Senhor respondendo, eu fiz porque eu quis, essa foi a minha vontade, porque me aprouve fazer. Para nós é razão para nos dobrarmos e então adorar ao Senhor. É isso que alguém que tem fé verdadeira faz. Não é? Ele adora ao Senhor. Ele não fica tentando vasculhar, entender com sua curiosidade coisas que não são acessíveis a nós seres humanos. Não são acessíveis, né? Nós somos limitados, seres finitos. Por isso temos que pensar bem sobre essas coisas. Não é? Deus criou por sua vontade. Tudo existe porque Ele quer que exista. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não é? Nossa existência é a vontade de Deus. Isso é importante demais para compreendermos como cristãos e assim nos prostrarmos diante do Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso. Não é? Então, podemos também pensar sobre nesse mundo diverso, nesse mundo tão rico, tão belo, esse mundo que nós podemos olhar por uma visão cristã bíblica e percebemos que tudo que o Senhor criou é para a sua glória. Esse mundo, então, glorifica a Deus, não é? Como Isaías, ele registra no capítulo 6 do seu livro a visão que ele teve, não é? Quando ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. O que ele percebeu ali?
que os anjos, eles estavam clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Toda a criação. Porque Ele é o autor de tudo isso. Ele é o Criador. É para Ele que nós temos que apontar quando olhamos para a criação. Quando ficamos vislumbrados, não é? Quando pasmamos diante de algo belo, colossal, não é? E que nos faz ter aquele senso de uma glória superior e que nos leva a compreender que nós somos pequenos. Tudo isso tem que nos levar a glorificar a Deus. Então nós podemos pensar um pouquinho na função das criaturas. Louvar Deus é a tarefa de todas as criaturas. Louvar a Deus é a tarefa de todas as criaturas. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Não é só o homem que louva ao Senhor. Não é só o homem que exalta a Deus, que honra a Deus. Tudo que tem fôlego. Na verdade, toda a criação. Toda a criação. Essa é a função. Não é? O artigo 12 fala de servir, não é? De serviço. Mas a melhor maneira de servir a Deus é louvá-lo. Salmo 148 exorta as várias criaturas a louvar ao Senhor. Não é? O que é exortado a louvar ao Senhor no Salmo 148? Anjos, o sol, a lua, as estrelas, o céu, as nuvens, os monstros marinhos, o abismo, o fogo, não é? A neve, o vapor, ventos, os montes, as árvores, animais e o homem. E o ser humano. São todos exortados, toda a criação exortada a louvar o Senhor. A louvar ao nosso Criador. É claro que todos eles têm sua própria maneira de louvar a Deus. Então, a maneira como nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, é uma maneira inteligível. Não é? O Senhor nos fez seres morais, imagem e semelhança dele. Nós temos sentimentos, nós pensamos, nós raciocinamos, temos senso moral. Então, com todos esses dons que o Senhor nos deu ao nos criar, nós podemos então louvar ao Senhor. E os cristãos, aqueles que nasceram de novo, não é? Aqueles que são filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, eles podem fazer isso conscientemente. Porque foram libertos, foram regenerados para este fim, para ver segundo a vontade de Deus e adorar a Deus, não é? Mas toda a criação o adora, toda a criação o adora, toda a criação louva ao Senhor. Quando você percebe o mundo funcionando, a criação, a natureza funcionando, árvores crescendo, flores, as estações do ano, os animais, não é, vivendo, se alimentando, reproduzindo, depois morrendo, depois outros nascendo, tudo isso está cumprindo o seu papel na criação. Tudo está cumprindo o seu papel. E o fato de tudo que Deus criou cumprir o seu papel, louva o seu nome. Porque Ele criou para isso. Entende? Então tudo está glorificando a Deus. Este artigo, então, confessa que Deus deu a cada criatura sua natureza e forma para servir a seu Criador. Entende? Então, de uma maneira simples, Deus criou gatos, cachorros e todo tipo de animais. E a cada um deles Deus deu o ser e a forma. E sendo assim, e vivendo como Deus ordenou que eles vivessem, como Deus criou para eles viverem, eles louvam a Deus. É obra do Criador. Obra do Criador. O homem tem uma posição especial entre as demais criaturas. O artigo 12 até diz que Deus governa todas as criaturas para elas servirem ao ser humano. E isso é uma coisa importante para nós, irmãos, porque para pensar. Nesse mundo que nós vivemos, não é? Um mundo de revoluções que nós vivemos, de várias ideologias, de pensamentos estranhos, não é? Onde você está vendo aí um monte de pessoas, né? Um monte de pessoas se dobrando essa ideia, não é, de serem naturalistas, né? Pessoas do verde, pessoas que supervalorizam a natureza, não é? Veja, um cristão entende muito bem que ele deve zelar da natureza, porque foi feita por Deus para a sua glória. Mas um cristão entende, pela palavra de Deus, que a natureza, não é, o mundo que está ao nosso redor, ele foi criado para a nossa alegria. Como a música, né, que os meninos cantam lá. Para a nossa alegria.
Esse mundo foi criado para nos servir. Entende? Deus, então, nos deu a bênção desse mundo para nós usufruirmos disso. Isso significa dizer que o ser humano ele tem um papel, ele tem uma função e ele tem um lugar especial na humanidade, na criação, na verdade. Especial. E é estranho que nesse mundo onde as pessoas se julgam mais capazes, olham para a história dos nossos antepassados, olham para a Escritura Sagrada e para tudo que foi desenvolvido de teologia na igreja e chama de retrógrado, atrasado, não é? Que não cabe no século XXI. E até zombam, não é? Oxe, isso, nós estamos no século XXI, como é que você pensa desse jeito? E perceba que, na verdade, o pensamento moderno, pós-moderno, não é? De valorização da natureza, humilha o ser humano a ser igual e muitas vezes a ser pior, ou na verdade não pior, essa não é a palavra, mas estar abaixo da natureza. Abaixo da natureza. Isso é tão sério que você vê pessoas brigando, não é, para defender a vida de animais, o que não é errado, isso é correto, certo? Para proteger os animais, mas você não vê o mesmo desempenho para proteger o próprio ser humano. Tem gente que tem um amor idólatra, completamente idólatra, não é? Então não pode nem ser chamado de amor, é uma idolatria por animais ou por plantas, mas ao mesmo tempo desprezam o seu próximo. Parece que tem nojo do ser humano. Entende? E ficam valorizando os animais. Não é? É por isso que muitos acabam abdicando de se alimentar de animais. Não como nada que seja de animal. Nenhum derivado de animal. Não é? Como nada disso aí. Porque os bichinhos e tratam os animais como se fossem praticamente pessoas. Isso é estranho. Você de repente pode ter se deparado com alguém desse grupo de revolucionários pós-modernos, né? Que querem humilhar a humanidade, desprezar o ser humano, e quem aceita isso, quem abraça, está, nesse sentido, desprezando a glória que Deus deu ao ser humano, de ser imagem e semelhança dele, do Criador, não é? E descendo o animal, o ser humano ao nível dos animais. Inclusive esses que são evolucionistas, materialistas, vão tratar o ser humano como uma mera espécie parente, não é, dos animais. E muitos vão dizer que o ser humano nada mais é do que um animal racional. Como um cristão, não é? De maneira nenhuma eu vou jamais aceitar uma afirmação como essa. Podem me chamar de retrógrado, não é? De maluco, de religioso, de fanático, tanto faz, eu não me importo com isso não. Eu vou defender sempre que o homem é imagem e semelhança de Deus. O Senhor, quando criou todas as coisas, por sua palavra, ele disse: haja luz, produz a terra plantas, não é? Árvores frutíferas, animais que voem, que rastejem, o mar produzam os peixes, os grandes animais marinhos. Mas quando fala do ser humano, da criação do homem, a maneira como o Senhor nos criou é uma maneira completamente especial e destacada. Ele vem ao mundo que ele criou, não é? E ele mesmo forma o ser humano do pó da terra, e ele mesmo sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. O ser humano tem dignidade própria, não é? Essa é a grande realidade. A raça humana, ela é exaltada pelo fato de ser criada à imagem e semelhança de Deus e de o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele se fez homem. O Criador se fez homem. Aquele por quem tudo foi criado, que João diz que sem ele nada do que foi feito se fez, ele se fez homem. Então todo pensamento que diminua nesse sentido, não é? A dignidade que o ser humano tem em si, que tente quebrar e humilhar, não é, o fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus, é um pensamento revolucionário, antibíblico, anticristão. E um cristão não pode aceitar esses pensamentos. É triste, irmãos, quando nós vemos o ser humano se entregando à bestialidade, né? Porque é o que esse mundo vive agora, é uma loucura. A maneira como agem, não é? A maneira como agem como animais, tudo isso mostra que o ser humano está cada vez mais buscando a degradação de si mesmo. Porque não reconhece quem são. Isso é lamentável, isso é triste, não é? Triste, triste, triste.
não é? As pessoas às vezes se impressionam com a glória do sol. Né? Sol, estrela de quinta grandeza, ou seja, como dissesse bem assim, não é uma coisa tão grande assim, mas o sol que é gigantesco, é algo colossal comparado com o nosso planetinho que é desse tamanho, é pequenininho. Não é? E as pessoas praticamente se dobram diante disso. Oh, o sol, o sol, o sol. Mas presta atenção. Nós não fomos criados para servir ao sol. Foi ao contrário. O sol nos serve. Sol, a lua e as estrelas servem a nós. A nós. O mar, a terra, as árvores, os animais servem a nós. Essa é a ordem da criação. A ordem da criação. Né? Que viemos aprender a honrar a criação do Senhor. Tratando, não é? Tratando a criação como ela deve ser tratada. Não distorcendo o seu conceito, mas se submetendo à Escritura Sagrada. Porque é somente Deus que nos diz o que a criação é. Porque Ele criou. Ele criou. Todas as criaturas devem servir ao homem, de uma ou de outra maneira. Até hoje Deus, então, Ele manifesta isso com sua providência. Não é? E o objetivo disso é que o homem, não é, servido pela criação, por essas criaturas diversas que o Senhor criou, não é? O homem, ele tenha nesse sentido esses benefícios e com isso ele sirva a Deus. Ele adore a Deus. Não é? Ele sirva a Deus com isso. Vamos avançar um pouquinho mais, daqui a pouco nós acabamos, viu? Estamos já terminando. A posição, vamos pensar agora nos anjos, né? Que o artigo fala sobre a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. A posição dos anjos na criação. A Escritura não satisfaz a nossa curiosidade a respeito dos anjos. E isso é uma coisa muito importante para nós percebermos aqui, para entendermos aqui. Eu sei que boa parte dos cristãos, não é? E eu sei que talvez você já tenha ouvido isso de alguém, ouviu uma pregação, uma palestra, alguma coisa, sobre tantas informações sobre anjos e demônios, tantas informações que você fica pensando, caramba, bicho, existe uma enciclopédia gigantesca que fala somente sobre anjos, não é? Ou demônios, sobre seres espirituais. Porque são tantas informações que sabem que você fica pasmado. Inclusive eu lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos em São Paulo, quando eu conheci uma pessoa de uma determinada comunidade, né, determinada comunidade cristã, e essa pessoa me trouxe uma apostila com todos os nomes dos demônios que existem. A pessoa me trouxe uma apostila com todos os nomes do demônio que existe, né? Os nomes, inclusive toda a hierarquia, muito bem organizada, muito bem separada. Eu fiquei pasmado com aquilo, porque a minha primeira pergunta para a pessoa foi o seguinte: isso aí está na Escritura, está na Bíblia, né? A Bíblia ensina isso. Porque eu não lembro de ter visto nenhum desses demônios, esses anjos caídos na Escritura. Não tem nome nenhum deles aí. Então quais são as fontes para isso aí? Não é? E a gente vai cair justamente no paganismo. Ou seja, cristãos que vão até o paganismo, entende? Buscando a magia negra para perguntar para os bruxos, o pessoal da magia negra, os pagãos nesse sentido, perguntar a eles, não é, os nomes dos demônios. Então esses sistemas religiosos estabelecem e criam, não é, essa divisão, tudo cor de imaginação, não é? E trazem à tona como se fosse uma verdade, e cristãos que têm a Bíblia em suas mãos abraçam isso, sendo que a Escritura não ensina isso de forma nenhuma. Então a verdade, irmãos, é que a Escritura não satisfaz a nossa curiosidade sobre os anjos. Não satisfaz de jeito nenhum. Não é o objetivo da Escritura esgotar todo tipo de assunto. Não é. Por exemplo, a Escritura Sagrada, nós percebemos que ela acontece em uma cultura, não é? Há uma cosmologia na Escritura. Então, há Deus criando, como Deus criou, qual é o formato das coisas que Deus criou. Tem gente que acaba, por exemplo, falando sobre cosmologia mesmo, não é? E até sobre assuntos de formato da Terra, por exemplo, usando a Escritura como base para isso. Veja, se é para ser debatido, não é, formato de Terra, isso tem que ser feito na ciência. E somente com a ciência, com o estudo da natureza.
E não se pode usar a Escritura como um livro científico, porque não é o propósito dela. Eu não estou dizendo que não há informação na Escritura, e sim eu creio que toda a informação da Escritura é verdadeira. Porém, essa Escritura, essas informações foram dadas em um contexto, não é? E a cosmovisão dos seus escritores não foi anulada, não é? Ninguém entrou em transe para fazer a Bíblia. Não foi assim, não é? Então, a capacidade e até as limitações do ser humano não foram anuladas. Deus registrou a Escritura justamente assim, com as nossas limitações e capacidades, porque foi um livro feito para os homens. Entendeu? Para pessoas simples compreenderem a sua mensagem. Então, não é o objetivo da Escritura falar sobre isso. Então, são assuntos diversos que a Escritura às vezes pincela, às vezes cita, mas não desenvolve. E não é esse o objetivo dela. Então nós não podemos exigir da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, o que ela não dá a nós. O que ela não se propõe a dar a nós. Não é? Isso é estranho. Então, até mesmo pensando sobre anjos, não é? Que é um assunto que nada tem a ver com ciência, mas com a teologia, com a verdade, não é? Do mundo, do universo como um todo, a Escritura, então, não satisfaz nossa curiosidade sobre os anjos. Quem é que não quer saber sobre como um anjo é, por exemplo? Ah, sim, ele é espírito. E se é espírito, não podemos pensar nele em forma física, não é? Mas algum tipo de forma que não seja aplicada à física que nós temos aqui no nosso mundo, eles têm, mas a gente não sabe qual que é. Há algumas revelações, né? Apocalipse, ou então Isaías capítulo 6, fala sobre os serafins que tinham 6 asas, não é? Então, assim, nós temos algumas informações de imagens, né? Ajuda o nosso imaginário, mas as informações sobre eles são poucas demais. Não dá para ficar especulando as coisas, e muita gente quer especular. Quem leu muito a Bíblia de Scofield, a Bíblia de Estudo de Scofield, né? Aprendeu tanta teoria maluca que, sabe, começou a inferir tanta coisa na Escritura que se perdeu na teologia, né, cristã. E parece que não se encontra mais muitas vezes. Porque é tanta informação que essas pessoas arrumam que você não sabe de onde. Aí você pergunta, sim, meu irmão, tudo bem, é tudo isso mesmo, né? Beleza, mas a Escritura está dizendo isso? Não. Então por que você vem com um livro de informações que você diz que é verdade, mas não está na Bíblia? Como assim? Não é? Que a teologia é verdadeira, mas você não tem ensino na Escritura sobre isso. Isso não tem o menor sentido, na verdade. Não é? Como sempre, então, Deus revela também sobre os anjos somente aquilo que nos é necessário. E isso é muito importante. Deus revela somente aquilo que é necessário. No caso, aquilo que é necessário para fortalecer-nos e advertir-nos também. Precisamos saber que parte dos anjos se revoltou contra Deus. Então, isso é uma informação que nós temos. Não sabemos como isso aconteceu. Então, nós sabemos que houveram anjos que se revoltaram contra Deus, não é? Que são os anjos caídos, esses que nós chamamos de demônios, mas nós não sabemos os detalhes de como isso aconteceu. E tem gente que quer preencher essas lacunas e dizer como aconteceu. Aí vira história fantástica, não a realidade que a Bíblia ensina, não é? Os maniqueus, por exemplo, não é? Eles diziam coisas estranhas sobre os anjos. Os maniqueus disseram que sabiam, eles sabiam. Nós não sabemos, por exemplo, como esta revolta pôde acontecer. Os maniqueus disseram que sabiam. Veja a loucura, né? Disseram que sabiam, muito bem. Afirmando que os demônios sempre foram maus. Sempre foram maus. Entende? E de fato é difícil imaginar. Eu sei que é difícil imaginar você pensar em um demônio, por exemplo, um anjo caído, e imaginar que em algum momento ele foi bom. Mas a verdade é essa, Deus criou tudo bom. Entendeu? Não há como olhar para Deus e pensar nele, criando nesse sentido literalmente um mal. Isso não é uma declaração bíblica, não é ensino bíblico. Tudo que o Senhor criou é bom. A narrativa da criação está em Gênesis. Tudo é criado ali. Entende? E tudo que ele criou é bom. Percebe? É bom. Deu uma piorada, certamente. A partir do pecado, as coisas ficaram cada vez mais, não é, degradadas, corrompidas. Mas o Senhor criou tudo bom. Essa é a verdade. Então os maniqueus, não é, eles realmente partiram para a loucura em querer dizer que sabiam. Sabiam. Nós observamos na Escritura, deixando bastante claro que houve uma revolta, houve uma mudança nesses anjos. Esses anjos, eles eram bons, mas eles pecaram, eles resolveram ficar pecadores. Resolveram abraçar, não é, a revolução, a revolta contra Deus. Tal como Adão e Eva, tal como nós, raça humana em Adão,
não é? Que fomos criados bons, santos, capazes de fazer a vontade de Deus e o adorar, mas escolhemos o mal. Adão escolheu o mal. E por conta da maldade do mal que ele escolheu, ele tornou-se mal em sua natureza. Entende? Então isso é bastante claro. Segunda de Pedro 2 e 4 nos fala sobre anjos que caíram, que desobedeceram a Deus, não é? E sobre os anjos que não guardaram seu estado original, não é? E na verdade abandonaram o seu próprio domicílio, como por exemplo Judas, versículo 6, né? Judas 6, né? E o artigo 12 diz que eles caíram na eterna perdição, a posição excelente em que Deus os tinha criado. Os outros anjos, pela graça de Deus, não é? Perseveraram e continuaram em sua primeira posição, embora eles fossem totalmente responsáveis pela escolha pró ou contra Deus. Foi a graça de Deus que os fez perseverar. Então, por que perseverou um e não outro? A resposta que nós temos como cristãos reformados é por causa da eleição. Por que anjos se rebelaram contra Deus e outros não se rebelaram? E outros permanecem fiéis ao Senhor? Por causa da eleição. A eleição. O apóstolo Paulo, na verdade, fala, não é? Ele fala sobre os anjos eleitos. E eu quero ler esse texto para vocês. 1 Timóteo 5, verso 21. Ouça o que nós lemos aqui. Não é? E Paulo fala, veja. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Olha, conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos. Esses que são colocados como anjos eleitos aqui são esses anjos fiéis que estão ao lado. São esses anjos fiéis que estão ao lado do Senhor. São anjos eleitos, como Paulo diz aqui. Não é? Então, esses anjos permaneceram fiéis no seu estado original pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Não é? Isso realmente é muito importante. Para sermos fortalecidos, a Bíblia nos diz que os bons anjos são mensageiros de Deus e que, nesta função, servem aos verdadeiros fiéis. Os anjos eleitos servem aos eleitos de Deus. Quer dizer, também essas criaturas servem ao homem, não é? Servem ao povo de Deus. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. É assim que os anjos são descritos na Bíblia, como esses anjos fiéis, esses anjos eleitos. Né? Eles servem àqueles que hão de herdar a vida eterna. Não é? Salmo 91, verso 11 também nos fala sobre anjos que nos guardam, né? que nos protegem. Então a Bíblia nos informa sobre anjos que servem ao povo de Deus. Né? Os que estão conosco são mais, então, do que os que caíram, né? Esses que são do lado do Senhor. Nós somos advertidos, então, com ênfase a tomar cuidado, né? Com os anjos maus. Muitas pessoas acabam abraçando essas ideias malucas e pagãs. Só que o fato é, para concluirmos aqui, temos que compreender que a Escritura nos fala sobre a criação dos anjos, mas ela não nos detalha coisas. Nós precisamos aprender, irmãos, cada vez mais, a ir até onde a Escritura vai. Se a Escritura parar e não falar nada sobre um assunto, de forma nenhuma, não é? Então nós paramos ali também. Se nós passarmos disso, por nossa curiosidade, estaremos especulando e criando dogmas que não são fiéis, que não foram revelados e ordenados por Deus, e estabelecendo doutrinas que não são bíblicas e, portanto, infiéis à igreja. Toda doutrina cristã, ela procede da palavra de Deus. Isso é importante demais para nós, certo? Eu quero, então, terminar nossa aula por aqui. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor nos permitindo, por sua graça e misericórdia, não é? Por sua graça e misericórdia, Isso mesmo, pastor Flávio. Tá esperto o senhor aí, só sabendo de tudo aí, rapaz. Se liga no que eu tô falando.
Se o Senhor nos permitir, então, sexta-feira, irmãos, temos um encontro marcado, dessa vez no meu perfil pessoal aqui do Facebook, onde estaremos fazendo mais uma leitura, não é, da carta de Paulo aos Filipenses. Então vamos para o último trecho, o trecho final, do capítulo 1. E eu espero em Deus que os irmãos também estejam sendo edificados com isso, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz. Valeu, pastor Flávio. Deus abençoe.